Viva, bem-vindos ao espaço de grande entrevista da Sport TV. Artur Jorge, 51 anos de idade, uma carreira dedicada ao Sporting de Braga, primeiro como jogador, agora como treinador, vai avançar para mais uma temporada no comando da equipa principal dos Guerreiros do Minho. Artur Jorge, bem-vindo uma vez mais à Sport TV. Recebe-nos no Algarve, onde várias equipas este ano têm passado do futebol português, não só, mas falando do futebol português, as equipas do top 4 da Liga Portuguesa, por exemplo, passaram por aqui neste verão. E devo dizer top 4 ou os 4 grandes do futebol português? Para si é um conceito fechado, aberto ou dinâmico em função do rendimento do Braga ano a ano? Não parece que isso seja determinante. De facto, nós estamos no top 4 e somos, nesta altura, estruturalmente e desportivamente, um dos 4 grandes clubes em Portugal. Necessariamente aquilo que seja rótulos ou títulos são sempre necessários de se comprovar dentro das 4 linhas, dentro daquilo que é a capacidade que a equipa tem para fazer em termos de atingir objetivos, e nós estamos cá mais um ano para isso mesmo. O ano passado, aquilo que me foi proposto no Sporting Braga, para além de me encher de energia, de motivação e de ambição para aquilo que queria fazer, eu tinha também, e confesso, que tinha uma vontade muito grande de me afirmar e, portanto, terminar a temporada. Essa seria para mim, ou era para mim, um ponto-chave, porque eu sabia também que só terminar a temporada é porque estava dentro dos objetivos aos quais nos propusemos. Nesta segunda temporada minha, à frente do Sporting Braga, é nós podermos dizer que é a procura da continuidade de um trabalho que foi iniciado, a tentativa de poder fazer e continuar com que o Sporting Braga possa continuar a evoluir e a crescer, e fazê-lo da mesma forma apaixonada com que começamos este projeto. A época passada fica marcada por números históricos. A época para o Braga no campeonato com mais vitórias, mais pontos, mais golos marcados. Não obstante isso, o Artur foi muitas vezes obrigado quase que a afirmar o quão histórica estava a ser a temporada. No Braga, a linha é muito ténue entre sucesso e insucesso, mais até do que noutros clubes. Perceber se uma época é de sucesso ou insucesso muitas vezes é um exercício demasiado subjetivo. Eu creio que essa linha poderá estar presente se nós não tivermos o bom senso e a consciência de sermos realistas. E eu filo de algumas vezes, e volto a afirmar, não para valorizar aquilo que foi feito, mas de uma forma de afirmação daquilo que foi a grande temporada do Sporting Braga. Qualquer analista, qualquer adepto, qualquer pessoa de bom senso que possa olhar para aquilo que é a temporada do Sporting Braga do ano anterior, vai ter honestamente e justamente que dizer que foi uma temporada extraordinária, com um trabalho incrível por parte dos jogadores e naturalmente também da equipa técnica, porque temos que ter alguma cota naquilo que foi o sucesso da equipa também. As dores de crescimento do Sporting de Braga levam a que uma temporada hoje em dia do Braga, sem uma taça conquistada, fique mais perto de ser uma temporada que não é bem conseguida? Não creio. Não creio que assim seja, porque nós temos que ter e balizar aquilo que há muitas condicionantes que nós não controlamos. Há, para além da conquista do que quer que seja, um trabalho que tem que ser reconhecido, e o trabalho é a dedicação, é o empenho, é obviamente a competência daquilo que nós procuramos fazer diariamente. Uma das marcas do Sporting de Braga da época passada foi não perder em casa com nenhum dos 3 tradicionais candidatos ao título, Benfica, Porto, Sporting. No entanto, fora de casa, o cenário foi diferente e a equipa teve algumas dificuldades. Cada jogo tem a sua história, mas olhando o comportamento padrão da equipa, foi atribuído ao Braga, muitas vezes, a incapacidade de se impor nesses territórios. O Artur hoje olha para trás, para a época passada, e o que é que conclui? Até porque muitas vezes o ouvi dizer que estava a crescer como técnico e, portanto, que ilações retirou da época passada a esse nível? Bem, eu diria que, de facto, naquilo que é o balanço desses 6 jogos, nós tivemos a possibilidade de vencer em casa o campeão nacional e empatámos com os outros 2 rivais, o Porto e o Sporting, mas perdemos na casa de todos eles. Portanto, eu não vou dizer que faria tudo igual. Obviamente que eu também tenho que fazer a minha análise e perceber onde é que nós não tivemos tão bem. E quando digo onde nós não tivemos tão bem, coloco-me na frente desse não estivemos, porque eu creio, e acho que esta tem sido também a minha abordagem em relação ao grupo de trabalho, de que eu sou responsável muito mais daquilo que quando corre ou não corre tão bem,
do que quando corre, porque é sempre mais fácil nós nos vangloriarmos do que assumirmos quando não conseguimos o sucesso. Esses 6 jogos, nós sabemos que cumprimos aquilo que dentro daquilo que de nossa casa foi, porque conseguimos fazer, portanto, 5 pontos em casa. Podemos e devemos fazer mais, sim, evidentemente, mas temos também que tentar fazer mais do que os 0 que podíamos ter feito nos 9 quando jogamos fora. Mas E porquê é isto... que não aconteceu, Artur? Foi um bloqueio mental ou, olhando agora, também foi o seu olhar estratégico para esses jogos que falhou? Eu creio que aquilo que nos foi mais difícil foi o jogo de Alvalade, o jogo que foi mais difícil, não só pelo resultado que de facto se avolumou para números fora do normal, fora do comum, mas onde nós não tivemos de facto a altura para podermos contrariar aquilo que foi o Sporting no momento. Mas ouvimos, porque perdemos 1-0 num jogo onde nos podíamos colocar ao primeiro lugar quando fomos jogar nas últimas jornadas ao Estádio da Luz. Ouvimos dizer o treinador do Benfica que fez provavelmente o melhor jogo da temporada. Portanto, temos aquilo que não controlamos, que é o adversário. Não creio que tenhamos feito um jogo mau, não fomos, foi capazes de contrariar o excelente jogo que o Benfica fez, por exemplo. O Braga foi acusado nessa altura de falta de ambição. Como é que recolheu essas opiniões na altura? Recolho da mesma forma quando nos falam ou quando nos valorizam, porque é sempre muito fácil falar e eu percebo tudo aquilo que posso. E quando digo percebo, não quer dizer que aceite. Percebo e quando não aceito, ignoro. Acho que é a melhor forma de poder lidar com este tipo de sentimentos. E não nos deixarmos condicionar por aquilo que é uma análise pura e dura, apenas e só, muitas vezes por clubite, ou então por estarmos a olhar para as coisas de uma forma que não tem essência. E para mim o futebol tem essência, a minha equipa tem essência. Eu procuro com que ela possa ser competitiva, ambiciosa em cada um dos jogos. Não vamos, e este ano não vamos seguramente ganhar os jogos todos, porque não somos a melhor equipa do mundo e temos fragilidades. Vamos tentar ser sempre competentes e capazes de, em cada um dos jogos, dar o nosso melhor para ganhar em cada um deles. Ser um homem da terra, ser um homem do Braga, ter vindo de quase toda a formação do Braga como treinador também para a equipa principal, muitas vezes diz-se que a exigência é maior para quem é da casa. Em Braga também se sente isso? Bastante, bastante. Eu diria que bastante mesmo. A sua margem de erro é mais reduzida? Muito mais reduzida. Daí eu dizer há pouco, e confessando aqui a primeira vez, mas que de uma forma natural, eu dizer que eu tenho que acabar esta temporada. Eu tenho que acabar pela questão da afirmação também e por poder mostrar que, de facto, era a pessoa certa no lugar certo. Sei que aquilo que é a exigência do Sporting de Braga é sempre muita, seja para quem for, a exigência daquilo que é o Sporting de Braga e para nós continuarmos a ter o caminho que queremos de crescimento, teremos que ser, ou ter esta exigência. E, portanto, nós temos que estar à altura dessa exigência, mas a minha margem de erro será sempre menor, precisamente por isso, porque o que é uma coisa para mim um pouco difícil de perceber, ou até mesmo de explicar, porque eu tenho uma vida dedicada ao Sporting de Braga desde os meus 12 anos de idade, quando entrei para jogar nos escalões de formação e não mais saí. Portanto, todo este percurso deveria ou poderia dar aqui uma margem maior por aquilo que... Dói mais ouvir críticas estando nessa posição? Dói muito mais, honestamente sim. Dói muito mais porque nós muitas vezes ouvimos críticas ou chegam-nos as críticas daqueles que nós pensamos que noutros anos estiveram ao nosso lado ou aparentemente o fizeram transparecer. As imagens são muitas vezes reveladoras de um estado de alma dos protagonistas e são bons fios condutores. No final da Taça de Portugal, viu olhar para a tribuna presidencial, quando a equipa do Porto estava a subir para receber as medalhas e a Taça de Portugal, e viu olhar muito seriamente para aquela zona. O que é que lhe passou pela cabeça naquele momento de final de época e de sentir que estava ali uma vez mais, já tinha estado como jogador, e não estava a subir aquela escadaria como vencedor? Bem, eu ainda hoje me custa falar sobre isso porque me emociona. E digo isto porque, de facto, nós tivemos, acima de tudo por isso, porque eu queria muito poder, de facto, ir levantar a taça à tribuna. É a segunda vez que estou no Jamor, uma como jogador, outra como treinador. Eu tive o mesmo resultado nas duas em que perdi. E é o sentimento de desilusão, acima de tudo, mas também, quero lhe dizer, de grande convicção de que lá irei voltar e que irei uma vez estar lá em cima. Esta é a minha convicção, é quase que uma promessa pessoal, uma promessa para mim próprio,
de que há de chegar o meu dia. Eu sei que vai chegar o meu dia. O Braga está condenado, diria, a olhar para cima e esta última época esteve muito perto do primeiro lugar várias vezes, olhou para lá, sonhou com o título e o Arthur, na sua cabeça também, tal como tem a convicção de que um dia vai ganhar a Taça de Portugal, também sonhou com o Braga campeão, imaginou como é que isso pode ser, imaginou mais próximo da realidade do que noutros tempos? Eu tive a oportunidade ao longo desta temporada de dizer uma vez, e que acabou por ser aproveitado fora do contexto, eu sei que o Braga um dia vai ser campeão. Não sei se vai ser comigo, mas estamos a trabalhar e a criar bases para lá chegarmos. E isto é a parte importante, porque nós temos que quando falo de bom senso, quando eu falo de equilíbrio ou de realidades que nós temos, a gestão de expectativas, que é importante sempre nós termos essa capacidade, nós ao dia de hoje nós estamos a fazer todos os esforços para crescer, para evoluir. Nós ao dia de hoje podemos e falamos que temos feito um investimento grande em termos daquilo que é a planificação e a preparação. E quando falo de investimento, não falo só porque a verdade é que o temos feito, investimento financeiro também, mas temos feito investimento também do ponto de vista de escolhermos bem, de termos, sermos seletivos naquilo que queremos para a própria equipa, mas nós vemos os rivais e os rivais que me diz acima, que compram ou que se reforçam com jogadores, com um jogador com muito maior investimento que aquilo que nós temos, que fazemos numa equipa inteira ou num ano inteiro. Portanto, tudo isto tem que ter aqui a gestão de expectativas, deve ser moderada, deve ser equilibrada, mas que isso não nos tire a ambição, ou que nunca nos possa tirar a ambição. Porque nós tivemos o exemplo do ano passado, em que esta realidade também acontecia, também existia, e nós superamos adversários com outras condições, com outras capacidades. Portanto, há depois um trabalho a ser feito que tem a ver com aquilo que é a vontade, com o que é a entrega, com o que é a determinação da própria equipa em termos de compromisso, de objetivos e de missão. E quando esse espírito de missão está alinhado, é difícil parar uma equipa que tem, ou que consegue também juntar a isso a qualidade e a competência que nós, Sporting Braga, temos também. Arthur, na linha dessa resposta, incomoda-o que se diga que o Braga é um candidato ao título, é um peso adicional, ou já convive bem o grupo, até porque tem jogadores com ADN de vitórias, também no Campeonato Português, isso já entra de forma mais leve no balneário e não é uma pressão extra? Não, não me incomoda rigorosamente nada. Não me incomoda nada a importância que nós temos, porque isto faz parte da ambição, do objetivo, e portanto nós não seremos nunca a única equipa que possa neste momento dizer vamos procurar ser campeões nacionais. Não seremos, se o fizermos, não somos. E entra facilmente no grupo, porque eu tenho no meu grupo de trabalho campeões nacionais, campeões europeus, e portanto esta mentalidade e esta cultura de vitória, esta mentalidade ganhadora está cá presente. Nós temos um longo caminho a percorrer em cada uma das jornadas que teremos pela frente para poder comprovar que somos melhores que o adversário. E este é o desafio que nós temos pela frente, mas nunca me irá incomodar o facto de me colocarem objetivos ou objetivos acima de tudo maiores ou mais altos e que nós possamos lutar para eles. Incomoda mais, nesta altura, estar a pensar que nós queremos ficar a meio da tabela, ou podemos pensar que vamos tentar não descer de divisão. Portanto, isto incomodar-me-ia. Neste momento nós temos que pensar alto, temos que pensar para cima, nós temos que pensar de forma realista, mas também com a sede da ambição que nos alimenta e que nos alimentará em termos de campeonato, para nós podermos fazer sempre mais e melhor, e o mais e melhor é no sentido de termos o crescimento do Sporting Braga na fase que nós queremos, ou seja, ascendente do ponto de vista desportivo e do ponto de vista da afirmação do próprio clube em termos nacionais e internacionais. Houve aqui um dado interessante. O Fonte chega com o estatuto que tem e diz que não está com meias palavras. Quer ser campeão. Portanto, não tem problema em dizê-lo e gostava de ser campeão com o Sporting de Braga. E isto significa que, por um lado, cai esse ADN vencedor no plantel, mas, por outro, que o tema ser campeão nacional pelo Braga não é um tabu quando se exterioriza esse tema. Podia ser falado internamente, mas não era tanto falado para fora. Já não é um tabu no balneário? Não pode ser, e o Fonte está alinhado com o treinador. Eu também quero ser campeão nacional. Obviamente que nós temos, e que volto a falar das expectativas,
Basta ver que nós tivemos o evento que tivemos há uma semana atrás na nossa loja em Braga, e aquilo que as pessoas, os adeptos que se aproximaram de nós, mais falavam era sobre isso. Pedem o título. Claro, claro, pedem porque de facto nós temos que olhar para cima. Portanto, nós terminamos em terceiro lugar, temos duas posições para podermos fazer melhor em termos de campeonato. Agora, nós sabemos é que não vamos estar sozinhos nesta corrida, sabemos que vamos ter rivais de extrema qualidade, rivais habituados àquilo que é a exigência de jogar para o título, e provavelmente muita gente estará satisfeita por nós dizermos isto, mas sempre no sentido de daqui a algum tempo nos criticar porque podemos estar afastados ou não. Mas isso dá-me exatamente igual. Eu quero que os meus jogadores estejam alinhados comigo, com aquilo que é a ideia do clube, de que temos e procuraremos fazer sempre melhor. E se nós tivermos essa capacidade de o tentar fazer e fazermos o nosso percurso de uma forma honesta, nós vamos fazendo, deixar aqueles que são os detratores, que eventualmente amanhã poderão estar a julgar as minhas palavras, as palavras do Fonte ou as palavras de quem quer que seja, que possa dizer que nós queremos ver um Braga cada vez mais alto em termos de campeonato nacional. Veio aí a Liga dos Campeões. O Baka Topol é o primeiro adversário, esta equipa da Sérvia, um adversário relativamente desconhecido, mas também por isso perigoso. Sim, bastante perigoso. Acima de tudo, nós temos a oportunidade de, pelo mérito de termos conquistado o terceiro lugar, estarmos nesta altura a disputar a maior prova da UEFA. Portanto, estamos a jogar a Liga dos Campeões. Temos este adversário, de facto, segundo classificado, a Sérvia, que fez uma campanha bastante boa ano passado, meritoriamente consegue um segundo lugar num campeonato que é muito físico, que é um campeonato muito intenso, com jogos de grande exigência física também, e onde, através daquilo que é o que nós podemos até agora observar e absorver do adversário, que é uma equipa muito jovem também e, portanto, com sede de sucesso, uma equipa que vai tentar ao máximo dificultar a nossa ação, e nós cá estaremos e vamos nos preparar da melhor forma possível para podermos superar este adversário e continuarmos naquilo que é o caminho que queremos ser o caminho de chegada àquilo que é o nosso objetivo. Está preparado enquanto planificador da nova época para a eventual perda do Al-Musrati, porque é um jogador altamente diferenciado e, como se percebeu da época passada, como é diferenciado, entrega à equipa um conjunto de valências que são também decisivas. Ou seja, como treinador, o seu papel nesta fase tem o jogador, mas também está por uma via alternativa a pensar, se não tiver, como é que será? Eu diria que nós, treinadores, temos de ter sempre um plano B. Nós temos de estar preparados, independentemente daquilo que possa ser a nossa realidade no dia de hoje, estamos preparados para o dia de amanhã. E, portanto, eu diria que nós, em relação a qualquer jogador do plantel do Sporting Braga, nós estamos, eu enquanto treinador e aquilo que é a minha estrutura de apoio no departamento do scouting, nós estamos preparados para poder perceber que necessidades possamos vir a ter ou não. A verdade é que neste momento, e eu estou a fugir um pouco à questão porque não queria individualizar, nós temos o Al-Musrati, que de facto é um jogador extremamente influente naquilo que é a manobra da equipa, não só ele, mas também ele, e nós temos este problema, ou seja, nós Sporting Braga, porque nós, ao fazermos o registro que tivemos o ano passado, nós tivemos uma grande valorização de todos os jogadores, eu diria, e do treinador também. Portanto, isto aqui é uma consequência de tudo aquilo que é o nosso trabalho. Há um ano viveu a novela Ricardo Horta, vou chamar-lhe assim, esteve quase a sair de Braga, acabou por ficar, o capitão, um jogador histórico no clube. Como é que depois o grupo e o próprio Ricardo absorveu a situação e conduziu essa energia para a temporada, e como é que é o Ricardo hoje em dia? Bem, nós hoje temos que falar de forma diferente do que aquilo que falamos há um ano atrás. Nós, o ano passado, tentámos sempre minimizar aquilo que era o impacto sobre o Ricardo, mas nós fomos percebendo que desportivamente isso teve impacto no Ricardo. Portanto, em termos de grupo e em termos de treinador, nenhuma situação que pudesse abalar aquilo que era a confiança desde o grupo de trabalho para o Ricardo ou do Ricardo com o grupo de trabalho. Mas nós fomos sentindo que o Ricardo, de uma forma perfeitamente natural e compreensível, teve alguns momentos de dúvida naquilo que era o seu futuro imediato. E, portanto, nós, numa fase, tentamos fazer e minimizar aquilo que era
o que todos os dias se falava do Ricardo, e a verdade é que nós conseguimos ter um Ricardo, diria que pouco antes do meio para a frente, um Ricardo diferente e um Ricardo já mais próximo daquilo que é a sua própria realidade em termos de desempenho desportivo, porque animicamente o Ricardo nunca teve grandes oscilações. Vou lançar-lhe um desafio, até para não ocuparmos demasiado tempo com esta parte da entrevista, mas é relevante falar dos reforços já conhecidos. Duas frases, explicar-nos o que é que pode acrescentar cada um deles, começando pelo Fonte. Bem, o Fonte, liderança. Aliás, eu falei com o Zé antes ainda dele assinar connosco, precisamente para o desafiar naquilo que era a sua liderança, a sua capacidade a maturidade também, a capacidade de poder nos ajudar dentro daquilo que são as maiores valências que ele possa ter. Portanto, foi sempre com esse espírito que nós procuramos e conversamos no sentido desse mesmo compromisso que ele nos vai trazer seguramente. À esquerda da defesa, o Adriano Marino, que já conhecemos bem também da Liga Portuguesa. O Adriano tem aqui uma oportunidade enorme de poder jogar para outros objetivos. É, acima de tudo, o desafio dele poder estar à altura que se quer desafiar. O Vítor Carvalho, um médio que de facto se revelou bem interessante e utilitário no contexto da Liga Portuguesa. E seguramente muito utilitário para nós também, por aquilo que tem demonstrado, pela intensidade que tem posto em cada um dos seus treinos, um jogador que está com muita vontade de se afirmar no Sporting Braga. O Zalazar, para quem não conhecer, se seduziu Bielsa, também o seduziu assim. Artur Jorge, porquê? Bastante, e vai seduzir seguramente todos os espectadores do campeonato da nossa Liga, porque é um jogador com uma qualidade acima da média, um jogador que neste momento ainda está à procura da sua melhor condição física, mas é um jogador que nos vai trazer, em mais do que uma posição, que nos vai trazer qualidades que nós precisamos para a equipa. Está a pensar nele mais para a posição 8? Depende, nós temos aqui algumas posições dentro da 8-10, jogando nós com 2 ou 3 médios, é um jogador que pode facilmente fazer qualquer uma daquelas 3 posições do meio, ainda que possa também, e porque o fez e porque gosta também, de às vezes também procurar zonas mais de corredor laterais. Há dias ouvi o Adriano Marino, não sei se lhe escapou ou se de facto corresponde à realidade, dizer que, pelo que percebeu, sentiu que o Braga deste ano ia ter dinâmicas diferentes da época passada. O ponto de partida do Braga deste ano vai ser o 4-4-2 ou vai ser uma coisa diferente? Estamos, nesta altura, preparados para poder jogar num 4-2-3-1 como terminámos a temporada, ou também da forma mais agressiva ofensivamente como o fizemos no arranque de temporada num 4-4-2. Isto vai sempre depender daquilo que é o desempenho dos jogadores. Ou seja, vai depender para que eu possa contextualizar os jogadores dentro de um esquema tático. E esses jogadores têm que me dar resposta de que aquele sistema tático pode funcionar porque eles estão, de facto, em melhor condição para desempenhar ou ter a capacidade de abordar essas missões e dinâmicas que nós pretendemos. Mas a ideia geral será não fecharmos aquilo que podemos fazer, mas sim acrescentar no sentido daquilo que falamos anteriormente, quando disse que nós temos um processo de evolução constante. E esse processo de evolução passa também por dotar a equipa de formas e de dinâmicas que possam ser diferentes daquelas que trabalhámos no ano passado, para que possamos permanentemente e constantemente insistindo naquilo que vamos fazer, para que possamos também, não diria surpreender, mas acima de tudo com que haja conforto dos jogadores no desempenho da missão que lhe é atribuída, independentemente do sistema que possamos usar. Nós tínhamos o Vitinha, que era um jogador que nos dava e que nos potenciava esse 4-4-2 como ninguém, juntamente com o Simão e o Abel, que eram 2 jogadores com algumas semelhanças, são jogadores mais de apoio, o Abel com mais área de intervenção do que o próprio Simão, porque é mais direcionado para o golo, e o Vitinha que desgastava uma defesa inteira. Portanto, a equipa vivia muito disso, a equipa era capaz de, pelo desgaste, de causar moça no adversário e de aferir, e a verdade é que nós tivemos esse arranque de temporada que, para além de vitórias com muitos golos marcados, e que depois foi necessário um reajuste
para procurarmos duas coisas: o equilíbrio que procurávamos ter na equipa em momentos de transição e também um momento de equilíbrio com bola, uma vez que tínhamos perdido um jogador que era a nossa maior referência combativa na linha da frente. Como é que é a sua relação com o presidente do Braga? Há muita faísca ou é uma coisa mais ou menos tranquila? Não há faísca nenhuma. Eu diria mesmo que percebo e sei que é um presidente extremamente exigente. Eu diria que nunca está satisfeito, porque procura e quer sempre mais, mas não há faísca nenhuma, porque acima de tudo tem que haver um grande respeito e da mesma forma que eu respeito, exijo também que haja respeito para mim próprio e dessa forma aquilo que há chamadas de atenção, há as discussões e há as conversas em que podemos não concordar em alguns aspectos, mas há um respeito que aqui eu não permito que se dilua, porque, acima de tudo, estamos aqui todos a trabalhar para o mesmo e em função do mesmo e, portanto, teremos que ter um alinhamento permanente e constante naquilo que queremos para o crescimento do Sporting Braga. Portanto, é essa a relação que tenho com o meu presidente e que é uma relação que tem dado resultado, sabendo nós que cada um tem o seu espaço e que há aqui também uma questão hierárquica que faz a diferença. Em março, o Artur não teve nenhum problema em assumir que teve uma proposta para sair para os Emirados e não o fez. Olhando para esta vaga migratória para a Arábia Saudita, é um outro mercado, mas que tem acontecido, o que é que o agarrou ao Sporting de Braga? Fundamentalmente. Eu diria que são dois momentos distintos. A verdade é que eu confidenciei, sem qualquer tipo de problema, que tive uma abordagem para os Emirados na altura de janeiro, mas que não fazia sentido para mim estar a abandonar aquilo que era um projeto que eu tinha começado e que tinha ambicionado poder um dia aqui chegar e de uma forma abrupta quebrar esse projeto. Se eu sei e digo que os meus jogadores são jogadores cobiçados e são jogadores com mercado, e eu também tive abordagens para poder sair, ainda que tenha contrato com o Sporting de Braga, mas tive abordagens para poder sair este ano do clube, mas há uma questão que me prende, ou duas se quisermos. Uma é paixão pelo clube e a outra porque sei que nem sempre vou viver de paixão, e a outra é poder dizer que eu quero muito poder estar na fase de grupos da Liga dos Campeões com o Sporting Braga e deu-me um trabalho enorme, foi de uma grande dedicação para aqui chegar e não me apetecia deixar isto para mais ninguém, já que é um trabalho que eu fiz, que possa recolher tudo aquilo que possa ser as consequências de que estas duas pré-eliminatórias me tragam. Ficou pelo sonho da Champions e porque acredita que pode fazer ainda mais história pelo Braga? Fiquei pelo sonho da Champions, fiquei pelo projeto e fiquei também pela paixão que tenho com o clube e porque sinto que sou amado dentro do próprio clube. As propostas eram para o mercado europeu, pode saber-se? Europeu e, como falou da questão migratória também, a questão do mercado árabe, que é tentadora para toda a gente, para todos nós, e acho que é uma abordagem sempre generalista para poder também eu abraçar esses projetos. Tem contrato mais um ano com o Braga, até 2024. A renovação será um tema a abordar em função da época, imagino. Isso será sempre uma questão que o Presidente partirá sempre de parte do Presidente, nunca de mim, de treinador. Para fechar, queria falar-lhe do calendário. Não sei se tem noção do que vai acontecer na jornada 5 do campeonato. Sei. Isso será certamente um dia especial para si, poder defrontar, já foi treinador do seu filho, mas agora vai defrontá-lo como adversário, quando o Braga defrontar o Farense. Não é? Sim, e vai ser certamente um dia especial. Será para os dois. Porque... E de tal forma que eu queria até, antes de o ouvir, que visse algo que alguém teve para lhe dizer a esse respeito da jornada 5 do campeonato. Boa tarde, Mister. Pediram-me para falar um bocadinho aqui da altura em que nos iremos cruzar para o campeonato, que nos iremos defrontar. Apenas dizer que pronto, sempre foi especial defrontar o Braga, logicamente, e este ano ainda mais será por questões evidentes, mas ao mesmo tempo também dizer que não te vou facilitar a vida em nada e que vou dar o meu melhor para te poder vencer. E que sabes que podes contar com isso. Ok? Um forte abraço. E portanto sabe que vai ser difícil. Não esperava menos, por duas razões. Uma porque eu sei
do carinho que o Artur tem pelo Sporting de Braga e, portanto, será sempre especial e é especial ele afrontar o Sporting de Braga como adversário. E outra porque, neste momento, estamos a falar daquilo que é a relação pai-filho, mas também não espero nada menos do que aquilo que seja, porque o reconheço como um profissional de excelência e um jogador que procura sempre jogar para ganhar também. Portanto, não esperava menos do que ele dizer que vai procurar jogar para ganhar, da mesma forma que eu irei fazer o mesmo. Portanto, cada um a poder defender o seu, mas a verdade é que o Artur é um jogador extremamente agressivo, muito compenetrado, um bom defesa, é um jogador que defende muito bem e seguramente que nós vamos ter pela frente um opositor difícil, mas nesta altura aquilo que mais me apetece dizer é que ele possa de facto ajudar o Farense a fazer uma boa temporada, que possa ser uma mais-valia, que acrescente valor e que possa atingir não só ele, mas também o clube, os seus objetivos. E a Sport TV vai certamente testemunhar esse reencontro entre pai e filho. Obrigado, Artur Jorge, técnico do Braga, que prepara mais uma temporada e desde logo com um fortíssimo objetivo, o de tentar colocar o Braga pela terceira vez na história do clube na fase de grupos da Liga dos Campeões.